Muito bem, até agora a gente falou em larga medida de questões metafísicas sobre a natureza da mente e se sistemas artificiais realmente podem possuir estados mentais genuínos. E isso é um dos temas centrais em discussões sobre filosofia e inteligência artificial. Um outro conjunto de preocupações são preocupações éticas, como eu mencionei. E algumas dessas preocupações elas se relacionam com esses problemas metafísicos. Então, a questão de saber se sistemas artificiais podem ser agentes morais ou se devem ser considerados como também objetos de preocupação moral, se eles têm direitos, se eles podem ser responsáveis e preocupações desse tipo. Esses estão conectados com essas questões metafísicas sobre filosofia da mente em alguma medida. Existe um outro conjunto de preocupações também que tem a ver mais com os efeitos da inteligência artificial e da área em questões sociais e em questões de desenvolvimento da sociedade. Essas são questões que têm menos a ver com as preocupações metafísicas e filosóficas, elas têm mais a ver como pesquisadores na área de inteligência artificial e com as tecnologias que de fato estão sendo desenvolvidas e estão sendo usadas em diversas áreas. Então a gente pode terminar essa sessão mencionando algumas dessas preocupações éticas. Algumas preocupações são um pouco novas, outras elas são preocupações já existentes em outros contextos, mas que elas talvez se tornem um pouco mais graves com o desenvolvimento de novas tecnologias baseadas em inteligência artificial. E uma dessas áreas seja talvez privacidade e uma dessas preocupações são preocupações em torno de privacidade. Mais e mais, todas as nossas informações estão online hoje em dia. E o que acontece com sistemas de inteligência artificiais é que eles conseguem analisar essas informações. Em primeiro lugar, eles conseguem ter acesso a essas informações, eles conseguem analisar essas informações de uma maneira que nunca antes foi possível. Seria absolutamente impossível para um ser humano conseguir agregar um conjunto imenso de informações acerca de cada uma das pessoas de uma maneira a fazer certos tipos de predição. Mas com sistemas artificiais, hoje em dia você consegue fazer esse tipo de coisa. Você consegue monitorar em larga medida a atividade online de indivíduos e você consegue analisar essas informações de uma maneira sem precedentes. Isso te permite, muitas vezes, um sistema artificial saber coisas sobre você que talvez nem você mesmo saiba. Te permite, por exemplo, identificar tendências dos tipos de site que você costuma visitar, ou dos tipos de anúncio que você costuma clicar, ou do tipo de notícias que você costuma ler. E esse é um tipo de informações que muitas vezes nem você mesmo tem acerca de você. Então isso não é uma preocupação nova, mas é uma preocupação que talvez seja um pouco exacerbada com o desenvolvimento de novas tecnologias de inteligência artificial. Isso se relaciona também com relação à manipulação de comportamento, desde manipulação para você acessar sites ou comprar produtos ou votar em um determinado candidato. Se você pode usar essas informações de maneiras inescrupulosas, isso também levanta uma preocupação de uma maneira sem precedentes na escala em que hoje é possível fazer. Além disso, essas são preocupações, não preocupações novas, mas preocupações um pouco que são exacerbadas pela inteligência artificial, como ela funciona hoje em dia. Um certo tipo de preocupação nova diz respeito à responsabilidade moral e, em larga medida, à transparência de certos tipos de decisões. Uma das aplicações de inteligência artificial é para você fazer predições. Você pode fazer desde previsão do tempo, mas você também pode prever que tipo de estoque, que tipo de coisa na bolsa de valores, que tipo de empresas na bolsa de valores vão subir ou cair, e você pode recomendar ou comprar uma determinada ação numa bolsa de valor a partir disso. Bancos podem usar sistemas de inteligência artificial para predizer se um cliente vai pagar ou não um empréstimo
Eles podem ou aceitar ou recusar determinados clientes baseados em determinados empréstimos baseados nesse tipo de informação. Empresas podem usar sistemas de inteligência artificial para determinar se um determinado candidato vai ser um empregado efetivo ou não, se ele vai ser produtivo ou não. Eles podem aceitar ou rejeitar um candidato para um determinado emprego baseado nesse tipo de coisa. Então, a partir do momento em que você começa a utilizar esses sistemas para tomar esse tipo de decisão, você, em primeiro lugar, tem um problema de onde que você coloca a responsabilidade e, em segundo lugar, quais são os critérios que você está usando para fazer essas escolhas. Quando os seres humanos fazem essas escolhas, você consegue acessar as razões pelas quais as escolhas foram feitas e você consegue avaliar essas razões como boas ou ruins. Quando você usa certos tipos de sistemas artificiais, pode ser muito mais difícil detectar a razão pela qual uma previsão, uma decisão foi tomada. Um sistema artificial ele pode ser capaz de analisar um certo tipo de banco de dados e detectar certos tipos de tendências e padrões e tomar decisões baseadas nesses tipos de tendências e padrões, mas isso pode ser completamente opaco para qualquer pessoa que tenta olhar para esse sistema, devido à complexidade do sistema. Muitas vezes, especialmente quando você está lidando com redes neurais que são treinadas em um certo tipo de banco de dados, o sistema resultante, ninguém sabe o que acontece dentro daquele sistema, nem a pessoa que programou aquele sistema. Os sistemas neurais eles fazem associações que são opacas mesmo para o programador do sistema. Então você não consegue acessar as razões pelas quais uma decisão pode estar sendo tomada por esses sistemas artificiais. O que levanta preocupações de enviesamento, se você usa um banco de dados que tem certos tipos de sugestões preconceituosas, ou racistas, ou sexistas, pode acontecer de um sistema artificial ter incorporado esses enviesamentos e esses preconceitos e pode estar usando esse tipo de padrão para tomar certas decisões e a gente não teria acesso a esse tipo de razões. A gente não saberia que essas são as razões que estão levando o sistema artificial a tomar essas decisões. Então isso é uma área de preocupação também que é relativamente nova com relação à inteligência artificial, certos tipos de tecnologia de inteligência artificial, que você pode delegar certos tipos de decisões para sistemas artificiais e depois você não tem acesso aos motivos pelos quais certas decisões foram tomadas. E, finalmente, uma preocupação final que não é exatamente nova, mas talvez tenha uma nova dimensão com sistemas mais sofisticados de inteligência artificial, dizem respeito à automação e, em particular, sistemas artificiais substituindo seres humanos em certos empregos. Claro que isso não é uma preocupação nova, com qualquer inovação tecnológica você tem sistemas mecânicos potencialmente substituindo seres humanos, mas com sistemas artificiais cada vez mais sofisticados, essa substituição começa a ser cada vez mais extrema. E ao passo em que revoluções tecnológicas anteriores, eles levaram a perdas de certos tipos de empregos, eles também geraram novos tipos de empregos. Então tem muitas coisas que hoje em dia são automatizadas, mas também existe uma demanda muito grande para programadores, para programar esses sistemas artificiais. Se você chegar a um ponto em que, por exemplo, um sistema artificial pode programar a si próprio e programar outros sistemas, por exemplo, então você não apenas vai perder certos tipos de emprego e funções, mas você não vai mais gerar outros empregos para absorver a parte da população que perderam os empregos originais. Então isso é uma questão mais geral que talvez esteja adquirindo uma nova dimensão também. Então, essas são algumas das preocupações que sistemas artificiais levantam. Algumas são novas, algumas são velhas preocupações, mas adquirindo novas dimensões com esses sistemas. Então, isso nos traz
ao final da nossa breve introdução sobre filosofia e da inteligência artificial. São algumas das questões relevantes, centrais discutidas sobre inteligência artificial, sobre sistemas artificiais podem pensar ou não, e algumas das preocupações éticas que são levantadas por essa área. Espero que tenha sido de interesse e até mais.